Olá, antenados e antenadas, meus queridos devs, geeks, nerds e todo tipo de gente estranha. Sejam todos e todas muito bem-vindos à primeira aula da nossa unidade 10, Registros. E na aula de hoje nós vamos discutir como utilizar registros em Portugal, beleza? Então é a nossa primeira aula de registros. Vem com a gente que a aula de hoje tá irada. Professor, mas o que é registro? Bom, registros são estruturas de dados capazes de agregar várias informações de tipos diferentes. Por exemplo, vamos dar um exemplo. Imagine que nós desejamos criar uma variável para representar um estudante. E para cada estudante, eu quero armazenar o nome desse estudante, que vai ser uma cadeia de caracteres, o CPF desse estudante, que vai ser uma cadeia de caracteres, o sexo desse estudante, que pode ser um caractere, pode ser representado por um caractere, a data de nascimento desse estudante, que pode ser representado por um tipo date ou data, o endereço, que também vai ser uma cadeia de caracteres, e o telefone, que também vai ser uma cadeia de caracteres. Beleza? Então, eu preciso criar um novo tipo de dados, um tipo complexo, que me permita armazenar todas essas informações em uma unidade única. Tá? Então, é como se eu criasse uma variável que ela, ao mesmo tempo, vai ter nome, sexo, CPF, data de nascimento, endereço e telefone. Desta forma, a gente pode criar tipos complexos, ou seja, novos tipos, a partir dos tipos de dados primitivos. A string, int, long int, enfim. Em Portugal, numérico, lógico, cadeia de caracteres, data, por exemplo. Cada uma das informações contidas em um registro é chamada de campo. Cada campo pode ser de um tipo diferente. Pode ser de um tipo primitivo diferente ou mesmo de um tipo complexo diferente, seja de um outro tipo registro, tá? Dessa forma, registros são variáveis compostas e heterogêneas. Compostas porque podem armazenar mais de uma informação, mais de um dado, e heterogêneas porque esses dados, essas informações podem ser de tipos diferentes. Bom, qual é a primeira coisa que eu preciso fazer para utilizar um registro em Portugal? Primeira coisa é declarar uma variável do tipo registro, que é um registro. Esse é o primeiro passo para que a gente possa utilizar um registro. Bom, nessa etapa nós vamos especificar o nome dos seus campos, e os seus respectivos tipos. Ok, como acontece com qualquer outro tipo de dados, uma variável registro, ou seja, desse tipo genérico aí, registro, ela pode ser simples, pode ser um vetor ou pode ser uma matriz. Vamos ver exemplos de cada uma dessas possibilidades. Então, primeiro, eu quero declarar uma variável simples. Então, como é que eu faço? Declare nome da variável e aí o tipo genérico registro, para dizer que essa variável, nome da variável, será um tipo complexo e heterogêneo, tá? Ou seja, que vai conter campos que vão ter nomes diferentes, vão armazenar informações diferentes, de tipos diferentes. Bom, aí eu abro parêntese, fecho parêntese, e aqui dentro dos parênteses eu vou especificar cada um dos campos dessa variável registro. Então, eu vou colocar nome do campo 1, tipo 1, nome do campo 2, tipo 2, nome do campo N, tipo N. Beleza? Vamos ver um exemplo um pouco mais concreto. Estou declarando aqui, declare uma variável chamada conta, tá? Do tipo registro. Então, ela é um registro, ela é uma variável complexa, ela é uma variável composta e heterogênea. Beleza. Como é que é a estrutura dessa variável conta? Bom, ela vai ter um campo chamado número, que é do tipo numérico. Ela tem um campo chamado saldo, que é do tipo numérico. E ela tem
é um campo chamado tipo, que é do tipo literal. Beleza? Então, veja que com o comando declare, eu já estou declarando essa variável, que é uma variável complexa, né? Uma variável composta e heterogênea, e ela tem essa estrutura aqui. Ela tem 3 campos ou atributos, e eu especifiquei aqui o tipo de cada um desses campos ou desses atributos, beleza? Por enquanto, utilizando os tipos primitivos, que são os tipos que eu tenho, por enquanto, para utilizar, né? Numérico, literal, neste caso aqui, neste exemplo. Bom, uma outra forma de declarar essa variável simples, tá? Era colocar número, vírgula, saldo numérico. Qual é a diferença aqui, ó? Simplesmente que eu omiti depois de número a palavra numérico. Quando eu faço isso, eu estou indicando que tanto número quanto saldo são do tipo numérico. Beleza? Então, isso aqui é só uma estratégia para escrever menos. Embora a gente possa discutir se esse código vai ficar mais claro ou mais confuso, né? Mas eu estou escrevendo menos. Isso aqui é só uma outra maneira de declarar a minha variável simples, chamada conta, que é um registro. Ok, mas o que é que eu posso fazer com esse registro, né? Com essa variável conta? Primeira coisa que a gente precisa discutir é como é que eu acesso essa variável simples, como é que eu manipulo essa variável simples, ou seja, como é que eu atribuo um valor para essa variável e como é que eu recupero, né, pego o valor dessa variável. Ok, então vamos por partes. Lembrando aqui, ó, tem a declaração da minha variável conta, né, que é um registro, tem número, saldo, tipo. Beleza. Se eu quero atribuir um determinado valor a um campo específico dessa variável conta, como é que eu faço? Eu uso nome da variável, ponto, nome do campo. Então, aqui, ó, conta, ponto, número, recebe 1, 2, 3. Então, dessa forma, eu estou atribuindo o valor numérico 1, 2, 3 ao campo número da minha variável conta, que é um registro. Beleza? Então, usei nome da variável, ponto, campo, e aí atribuí um valor. Que está correto, essa atribuição é correta, porque eu estou atribuindo um valor inteiro aqui, né, 123, a um campo, número, que foi declarado como numérico. Ok. Bom, eu poderia também aqui, ó, declarar uma variável número conta, do tipo numérico. E agora, o que é que eu quero fazer? Eu quero pegar o valor do campo número da minha conta, chamada conta, da minha variável chamada conta, e atribuir nessa variável número conta. Então, beleza, ó. Eu faço número conta, recebe conta.número, variável do tipo registro, ponto, nome do campo. Show de bola, não é fácil? Maior moleza. E se eu quiser ler um valor do teclado e atribuir a um campo de uma variável do tipo registro? Beleza, então eu faço leia conta.número. Então, eu vou ler um valor do teclado e atribuir, né, e armazenar no campo número da minha variável conta. E se eu quiser escrever na tela o valor de um campo de uma variável que é do tipo registro? Então, eu faço escreva conta.número. Então, eu estou escrevendo aqui na tela o valor do atributo número, ou seja, do campo número, da variável conta, que é uma variável do tipo registro. Beleza. Show de bola, não é simples? Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Bom, agora se eu quiser trabalhar com um vetor de registros, um vetor de contas, né? Ou seja, criar uma variável que ela é um vetor. Beleza, como é que eu faço? Muito simples, ó. Declare conta tamanho 3, registro. Então, estou declarando conta, ó. Conta agora é um vetor de tamanho 3. Onde cada posição desse vetor vai armazenar, ó, uma estrutura registro, né? Uma variável do tipo complexo aqui, registro, que vai ser uma variável composta e heterogênea, formada pelos campos número, saldo e tipo. Então, conta agora não é mais uma variável simples. Conta agora é um vetor. Essa é a diferença, tá? Como é que eu manipulo um vetor de registros, né? E um vetor de registro, veja que agora eu tenho uma variável que é composta. O meu vetor é uma variável composta e homogênea, porque cada elemento do meu vetor vai ter exatamente essa estrutura aqui de registro, com número, saldo e tipo.
Mas cada elemento do vetor é uma variável composta. E é uma variável complexa, porque ela é composta e heterogênea. Beleza? Vamos ver como é que a gente manipula esse vetor. Ok, então está aqui a declaração, ó, do meu vetor. Nesse caso, nós estamos criando uma variável composta, unidimensional e homogênea, que é o meu vetor, né, chamado conta, que é do tipo registro. Agora, cada elemento que vai estar nesse vetor, cada posição, cada elemento do vetor, ele vai armazenar uma variável composta e heterogênea, do tipo registro, que vai ter essa estrutura aqui, número, saldo e tipo. Beleza? Então, ela é capaz de armazenar 3 valores, número, saldo e tipo. Então, agora, cada posição do meu vetor é capaz de armazenar 3 informações, né? 3 campos, número, saldo e tipo. Ok, vamos ver como é que a gente manipula esse vetor. Bom, para manipular o vetor é muito simples, é muito parecido com o que a gente já fazia com a variável simples. Eu vou usar nome da variável, ponto, nome do campo. Então, se eu quero acessar um determinado registro que está no meu vetor, então o que eu vou fazer? Ó? Conta 2, ou seja, conta é o meu vetor, né? Conta índice 2. Veja que conta é um vetor de tamanho 3. Tá? Então, ele tem aí as posições em Portugal, posição 1, 2 e 3. O que eu estou fazendo? Eu estou indo na posição 2, na segunda posição do meu vetor conta, no campo número, e atribuindo o valor 1, 2, 3. Beleza? Então, eu estou especificando aqui qual é a posição do vetor e qual é o campo dessa posição do vetor que vai receber o valor 1, 2, 3. Muito simples. Agora, como é que eu acesso um valor de um vetor de registros? Então, aqui, ó, nesse exemplo, eu declarei número conta como uma variável do tipo numérico. E o que eu estou fazendo aqui embaixo? Número conta recebe conta2.número. Então, eu estou atribuindo nessa variável número conta o valor que está armazenado no campo número na segunda posição, na posição 2, aqui do meu vetor conta. Então, eu vou na posição 2 do meu vetor conta, no campo número, pego o valor que está armazenado neste campo e atribuo na variável número conta. Beleza, muito simples. E se eu quiser ler e escrever diretamente em uma posição de um vetor de registros? Também é muito simples. Ó. Leia conta2.número. Então, estou lendo um valor do teclado e colocando no campo número da segunda posição do meu vetor. Então, eu vou na segunda posição do meu vetor, no registro que está na segunda posição do meu vetor, no campo número, e vou atribuir o valor lido do teclado. Se eu quiser escrever na tela o valor que está armazenado em um campo de uma determinada posição do meu vetor. Então, escreva conta2.número. Então, escreva o valor do campo número do registro que está na posição 2 da minha variável conta, que é um vetor. Beleza, um vetor de tamanho 3. Show de bola, super simples. Mas, professor, e se eu quiser declarar uma matriz de registros? Beleza, muito parecido com o que a gente fez com vetores. Ó. Declare conta 3, 3. Então, agora eu estou declarando aqui uma matriz 3 por 3, onde em cada posição dessa matriz vai ser armazenado um registro que tem essa estrutura aqui, número, saldo e tipo. Beleza, como é que a gente manipula essa matriz? Então, ó, aqui neste caso, estamos criando uma variável composta bidimensional, que é uma matriz, né? Variável composta, armazena mais de um valor, bidimensional, porque ela tem 2 dimensões, linhas e colunas, e ela é homogênea, porque todo elemento dessa matriz vai ter exatamente a mesma estrutura, a estrutura desse registro, que é uma estrutura complexa, formada por número, saldo e tipo. Beleza, cada posição, o elemento da matriz, pode armazenar uma variável composta, que é heterogênea, né? Então a gente chama de complexa, ela é composta e heterogênea, do tipo registro. Beleza? Onde cada registro que está na minha matriz, em uma posição da minha matriz, pode armazenar 3 valores, número, saldo e tipo. Beleza, show de bola. Como é que a gente manipula uma matriz agora, uma matriz de registros? Vamos lá.
Da mesma forma que nos dois exemplos anteriores, eu vou usar nome da variável, ponto, nome do campo. Então, se eu quero acessar uma determinada posição de uma matriz, ou seja, se eu quero acessar um campo de uma determinada posição de uma matriz, como é que eu faço? Exemplo aqui, ó, conta 3, 2, então conta linha 3, coluna 2, ponto, número, recebe 1, 2, 3. Então, eu estou atribuindo o valor 1, 2, 3 no campo número do registro que está na posição 3, 2 da minha matriz. Fácil, trivial, molezinha. Como é que eu faço agora para pegar o valor que está na matriz, né? O valor de um campo, de um determinado registro que está em alguma posição, em alguma célula da minha matriz. Então, vamos lá no exemplo. Ó. Número conta é uma variável do tipo numérico. Aí eu faço número conta, recebe conta 3, 2. Então, eu vou na célula, né? No elemento que está na posição 3, 2 da minha matriz, conta. Então, linha 3, coluna 2. E pego o valor do campo número ou do atributo número. Beleza, então vou nessa posição da minha matriz, pego o valor do campo número que está armazenado nessa posição da minha matriz, ou seja, no registro que está nessa posição da minha matriz, e atribuo na variável número conta. Show de bola! E se eu quiser ler um valor e armazenar diretamente na matriz? Se eu quiser escrever um valor que está armazenado na matriz? Muito fácil. Se eu quiser ler um valor do teclado e armazenar em um campo de um determinado registro da matriz, o que é que eu faço? Exemplo, ó, leia conta 32, ponto, número. Então, leia conta 32, ponto, número. Eu estou lendo um valor do teclado e armazenando no campo número do registro que está na posição 3, 2 da minha matriz conta. Linha 3, coluna 2 da minha matriz conta. Se eu quiser escrever o valor que está exatamente nesse campo, nessa posição da matriz, o que é que eu faço? Escreva conta 3, 2, ponto, número. Então, escreva, imprima, né, o valor do campo número do registro que está na posição 3, 2, linha 3, coluna 2 da minha matriz conta. Show de bola, trivial, muito simples. Então, galera, trabalhar com registros em Portugal é muito simples e, ao mesmo tempo, muito poderoso. Se você gostou da nossa aula de hoje, deixa aqui o seu like, deixa o seu joinha. Não esquece de compartilhar esse vídeo para que ele chegue na maior quantidade de devs e coders do planeta. Não esquece também de seguir o canal, de clicar no sininho para ser avisado sempre que a gente tiver uma nova aula aqui no curso Fundamentos de Programação em C, beleza? Avisa a galera da turma, se tem dúvidas, deixa suas dúvidas aqui nos comentários que nós vamos responder cada uma delas. E até a próxima aula.